que devemos adorar Jesus? Nós estamos numa série de mensagens acerca de Jesus. E algumas coisas vão ser tratadas aqui muito interessantes, que tem muito a ver com os nossos dias. Apocalipse 5,12 nós lemos antes de começar a reunião. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Pessoal, quem é que sabe que hoje foi o Grenal, né? Hoje foi o Grenal. Foi 1-1, gol de pênalti do Grêmio e um gol, acho que do Leandro Damião do Inter. Até eu falei pro Thiago, eu disse, cara, eu não gosto de Grenal que empata. Todos vocês sabem que eles iam fazer um Grenal na Arena, esse primeiro Grenal na Arena seria um Grenal único, de torcida única. Ou seja, só estaria a torcida do Grêmio, tá? Somente os bananas de pijama, né? Que a camisa do Grêmio, eu sou gremista, mas parece o pijaminha dos bananas de pijama. Somente estaria aquele bando de bananinha de pijama e os soldadinhos de chumbo, que parece a camisa do Inter, parece aqueles soldadinhos de chumbo vermelho ali, eles não iam estar. Mas o pessoal reverteu e conseguiram, né, colocar ali duas torcidas. Por que isso, pessoal? O pessoal vai para o estádio de futebol e eles se matam. Eles vão para um estádio de futebol. Eu me lembro que eu ia no Olímpico, isso em 94, 95. Eu ia sozinho para o Olímpico, os Jogos de Gauchão, com 12, 13 anos. E era tranquilo. Né? Eu me lembro que o que a gente se preocupava num campo de futebol era com a urina, ou com o vulgo mijo, né? Que vinha aquele saco cheio de urina que os caras, a torcida adversária, jogava do anel superior e jogava. A Priscila está fazendo uma careta, mas Priscila. Só que hoje a preocupação é com tiro. Hoje a preocupação é se tu vai voltar para casa. A violência nos estádios tem passado dos limites, ao ponto dos caras não poder colocar gremista e colorado junto. Pararam para pensar nisso? Que coisa louca. Não poder botar um gremista e um colorado junto. Eles vão se matar. A brigada dizendo, nós perdemos. Nós perdemos o controle. Nós perdemos o domínio. Por quê? Porque para muitas pessoas o futebol, ele não é apenas um esporte, um passatempo. O esporte é uma adoração. O futebol passa a ser uma adoração. Passa a ser uma religião. Certa vez um pastor conversou com a esposa de um pastor indiano. E ele contou que quando ele chegou na Índia para pregar para aquela igreja, ele viu muitos altares. Ele viu muita adoração a deuses. E ele contou que quando ele chegou lá, ele falou para a esposa daquele pastor da indiano, quanta adoração aqui. Ela disse, pois bem, mas quando eu fui no teu país, eu vi muita adoração lá. Eu vi que país idólatra é o teu. E, como assim? Não, os estádios de futebol estão lotados e as pessoas estão adorando os seus deuses. Quando o futebol deixa de ser apenas um esporte, um passatempo, ele passa a se tornar uma religião. E hoje, a maior prova foi hoje. Quantas brigas ali em Sapucaia, quando o pessoal sai do Transurb. Hoje de manhã já estava as duas torcidas se engafinhando. Pessoal, isso tem muito a ver com o que a gente vai ouvir aqui hoje. Por que a gente deve adorar Jesus? Por quê? O que é isso? Que pergunta boba, que pergunta simples. Na verdade, todas essas perguntas são simples. O Evangelho é simples. O Evangelho não é complicado. Para a gente pegar aí a manha dessa questão, primeiro eu quero falar sobre o que a adoração não é. O que adorar não é. Primeiro, a adoração, ela não é algo feito apenas por cristãos ou pessoas espirituais, tá? Ou seja, não, adoração somente o que crente realiza. Nós viemos da igreja, nós levantamos as mãos, nós cantamos aleluia, nós falamos glória a Deus, nós cantamos os hinos dos hinários, nós fazemos isso, aquilo outro. E isso nós chamamos de adoração. Não. Adoração não é feita somente por pessoas espirituais.
Pelo contrário, por termos sido criados para adorar a Deus, somos todos adoradores. Todo mundo aqui. Todo mundo é adorador. Todo mundo é adorador. Todo mundo adora algo. Então, adoração não é algo feito apenas por pessoas cristãs. Segundo, adoração não é um estilo musical. Tem gente que diz assim, né? Vamos cantar um louvor de adoração. Aí, eu vou mostrar para vocês terem noção do que eu estou falando. Olha só. Não tem problema, continua funcionando. É bom que alerta, pessoal. Não caiu mais. Não vamos cortar isso aí, deixa gravado isso. Ó, pessoal, eles acreditam que adoração é isso aqui. Para ouvir. Ah, que coisinha bonita, que coisa alegre. Aí tu vai tocar um negócio assim. Não, isso não é adoração. Isso não é adoração. Isso é para carne. Isso é para o pé. Isso é para a mão. Isso é para a palma. Isso não. Adoração é quando eu fico zen, né? Quando eu fico lhama, e vou aqui naquela coisa assim. Aí quando vê, tô dormindo, né? Então, tem surgido muita guerra entre esse pessoal da adoração, que eles cantam só louvores assim, louvores de baile de formatura de Jesus, né? Menininha ali dançando, com a mãozinha na cintura do menino, o menino ali dançando, tomando um ponche batizado. Pessoal, e aí vai ter um outro grupo que vai dizer, não, adoração é hino, de inário. Então, adoração não é nenhum estilo musical. Não existe estilo rock, pop, jazz e adoração. Não. Adoração não é um estilo. Tá? Eu quero deixar também claro uma coisa para vocês, que adorar não é cantar. Adorar não é cantar. A gente associa, não, o que tu vai fazer agora? Agora eu vou adorar. Aí, Senhor, barará, e canta. E o Billy Graham ele vai dizer uma coisa muito interessante, que o momento que os cristãos mais mentem é quando eles estão cantando. Cristãos não mentem, cristãos cantam. Então os cristãos vão cantar, e vão cantar muita mentira, né? Vim para adorar-te. Mentira! Não veio para adorar Jesus. Veio porque tinha que vir. Ou então vão cantar um hino antigo, acho que é da harpa do cantor. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei. Como é que é o resto? Com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ou o cara está cantando, se Cristo comigo vai, daí, eu irei. O cara está cantando, se Jesus for com ele vai. Aí Jesus chega, então tá, campeão, vamos lá? Não, mas não dá. Então vamos para a missão, vamos para a África. Vamos sair a pregar o evangelho no metrô, pregar para o vizinho. Ou seja, o cara está mentindo. Então adoração não é cantar. Ainda que cantar também seja adoração. Não desprezem também o cântico. A Bíblia vai falar todos os momentos que a igreja no Novo Testamento se reunia para cantar. Só que eles não entendiam que somente aquilo era adoração. Aquilo é uma expressão da vida do dia a dia. Terceiro, adoração não é algo associado a um local ou uma hora. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Adoração não é algo associado a um local ou uma hora. Por exemplo, a celebração aqui na Vintage é quintas às 8h30 e domingo às 7 da noite. Então é o momento do culto. Eu cultuo nessa hora. Não. João capítulo 4 vai falar disso. Tinha uma mulher. E ela chega para Jesus, uma mulher samaritana, com uma dúvida enorme, se deviam adorar no monte ou no templo, como os judeus estavam falando.
E Jesus, esquece o monte, esquece o templo, esquece. Vem a hora, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, assim, tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus procura os adoradores. Então não tem a ver com o local. Nós só estamos alugando esse local aqui porque não tem uma outra casa. Digamos que a Irmã Lé tivesse uma garagem desocupada, sem nenhuma bugiganga do seu Jersey, né? Que eu acho difícil, digamos, desse tamanho, e tivesse lá. Por que a gente ia alugar esse local? Então, a igreja hoje a gente só aluga um local para as pessoas se reunirem. Tá? Igreja não é isso. Igreja é o que acontece aqui, é o que acontece no mundo. Somos nós no mundo. Então, outra coisa, não tem terra santa. Eu vejo crente falando isso, cara. Eu tenho vontade, assim, cara, de dar uma tacada com o meu taco de beisebol no ouvido, assim, cara. Mas dá-lhe, assim, bonito. Onde tu vai, João? Eu vou para Israel. Eu vou para a Terra Santa. Terra Santa? Que Terra Santa, o animal? Não existe. Jesus, por todos os momentos, é só ler a Bíblia, que as pessoas são preguiçosas. Elas preferem pagar dinheiro para ir a Israel, envolver quem não quer Israel? Beleza, mas ir para Israel porque imagina, não, eu vou lá, eu vou tocar no Rio Jordão, onde Jesus esteve, eu vou receber receber que unção? Unção é que uns são e outros não são. Então, não existe lugar. Eu vejo, hoje em dia tem moda orar em monte. Não, vamos orar no monte, varão. Varão, vamos orar no monte. Pessoal, às vezes eu vou e oro no monte, perto da minha casa, eu vou sozinho. Eu vou de dia, um local lindo. Ainda eu quero levar o pessoal lá para fazer um piquenique. Dá para ver toda Porto Alegre, é um campo lindo. Mas eu não vou lá porque o monte tem algo espiritual, é porque é silencioso. Na verdade, Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, para que o teu pai que te vê em secreto te recompense. Mas a gente fica achando, e isso tudo é uma espiritualidade herdada de paganismo, onde eles acreditavam que os montes eram o local da habitação dos deuses. Várias nações idólatras faziam isso. Sobre isso que eu estou falando, o A.W. Tozer diz, olha só, se você não adorar a Deus 7 dias por semana, você não adora um dia por semana. Não adianta. Bater na mulher, beber que nem um cachorro, ser mal educada para o marido, ser respondão com o pai e com a mãe, e chegar aqui, na maior cara de pau. Não, Jackson, mas eu sou fraco. Beleza, pessoal. Eu não estou falando de pecado. Existem pessoas que são fracas. Existem pessoas que são débeis e precisam de ajuda. Paulo vai falar isso. Só que o que Deus está querendo de nós é que nós não venhamos a viver uma vida hipócrita. Então, vamos lá, pessoal. Então, isso não é adoração. Então, o que é adoração? O que é? Presta atenção aí. Adoração é vivermos individual e coletivamente como sacrifícios vivos, permanentes para a glória de uma pessoa ou coisa. Não entendi. Adoração, já que eu não estou conseguindo entender, adoração é se a gente viver, é viver como um sacrifício vivo para a glória de uma coisa ou pessoa. Vamos lá. Romanos 11:36 é o último versículo de Romanos 11. Pensem comigo. Força a tua cabeça. Vamos lá. Romanos 11:36 é o último versículo antes de chegar a Romanos 12:1. Olha o que Paulo vai falar. Isso aqui é ouro, pessoal. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o versículo 36. Acabou o capítulo 11 de Romanos. Paulo vai dizer, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele, pois, o quê? A glória. Aí ele começa no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pessoal, nessa parte da Escritura, Paulo ele vai fazer uma conexão com a palavra glória
e com a adoração. Paulo conecta um número de verdades essenciais relacionadas à adoração. Primeiro, vocês vão entender o que é adoração. A gente vai colocar uma pessoa ou uma coisa em uma posição de glória. Não perde o raciocínio. Pegou uma coisa, imagina uma coisa. Um apontador de lápis que eu queimo incenso para aquele apontador de lápis, eu acendo vela. Né? Pô, tem gente que acredita em pedra e coisa, beleza. Então, o cara adora o apontador de lápis. O outro adora qualquer coisa que a pessoa pega e coloca em posição de glória. Presta atenção. Depois de colocar isso em posição de glória, nós adoramos isso. Em terceiro lugar, nós vivemos em sacrifício para isso. Vocês entenderam? Entenderam? Não entendi, Jackson. Glória, a palavra glória, ela simboliza peso, importância. Ela tem a ver com maior tesouro, mais profundo desejo, nosso tudo, nossa fonte de esperança. Ou seja, na prática, tudo que nós colocamos em posição de glória é o nosso Deus. Tudo que você coloca em posição de glória é o teu Deus. E isso governa a tua vida. Depois que nós colocamos algo em posição de glória, nós passamos a adorar essa coisa. E depois nós passamos a fazer sacrifícios para essas coisas. Na prática, adorar é fazer sacrifício para aquilo por cuja glória vivemos. Vamos lá. Tem gente que colocou a comida em posição de glória. Ele vive para comer. Para comer parece que o mundo vai acabar. Parece que não vai ter outra oportunidade. Parece que a gente está vivendo 7 anos de grande tribulação e não vai ter outra chance, entendeu? Eu conheci pessoas assim, não sei se vocês já conheceram. Bebida. Tem gente que bebe que nem um... Eu já falei aqui, pessoal. Ninguém está falando, beber é pecado. Não. Mas tem gente que bebe e a bebida vira o seu Deus. A bebida vira o foco da sua atenção. Hobby. Quantas pessoas colocam o seu hobby como seu Deus? Porque isso lhe traz prazer. E nós vivemos em uma sociedade hedonista que vive para o seu próprio prazer. O problema é que muitos não se percebem que são as coisas boas. Olha só isso aqui. Que são as coisas boas que muitas vezes são deuses em muitas comunidades cristãs. O sujeito não trai mais a esposa dele, mas ele continua sem dar atenção para ela, porque ele trocou a amante pela igreja. Eu conheço gente assim. O cara não ficava em casa com a mulher. Daí ele traía. Daí ele se converteu. Ele não tem mais amante, mas ele não sai da igreja. É dia e noite. Conheço pastores, pessoal, que eles ficam os 3 turnos, manhã, tarde e noite, os 7 dias da semana dentro da igreja. A família está destruída. A mulher está arrebentada. E a mulher fica firme do lado do marido. Os filhos normalmente saem antes. A mulher vai fundo na loucura do cara. Conheço gente que pastoreia igreja de mais de 8 mil membros em Belo Horizonte e vive assim. Nós podemos estar adorando também a comunhão. A nossa comunhão, ela pode passar a ser um ídolo, um Deus. Ou seja, nós queremos tanto estar juntos, tanto, que nós colocamos a nossa comunhão uns com os outros em posição, ocupando o local de Deus. O interessante é que a conversão não é um abandono de coisas ruins. Por exemplo, o cara adorava, vivia envolvido com coisas ruins, entre aspas, que nós cogitamos como ruins, e depois ele abandona tudo isso e ele abraça um outro pacote. Não é o cara abandonar. Beleza, o cara abandonou a traição, tá certo? O cara abandonou o pecado, beleza. Mas daí ele vem e ele pega um outro pacote para ele. E ele passa a adorar coisas santas.
Ou seja, ele passa a adorar a igreja dele. A igreja dele é a melhor. O pastor dele é o melhor. Esse é homem de Deus, nenhum outro presta. E nós muitas vezes entramos na adoração falsa com coisas boas. Não sei se vocês sabem, pessoal, agora acho que em setembro vai ter um show da Beyoncé. 2 meses antes do show, no Morumbi, já tem gente dormindo na frente do Morumbi. 2 meses, 60 dias. Os caras passam o dia todo cantando as músicas da Beyoncé. Maioria, menininhos que querem ser menininhas. Tudo cantando musiquinha da Beyoncé. Maioria ali, se vê a Beyoncé, meu Deus, é a Beyoncé. Não dá oi pro vô. Tu acha, pessoal, que essa juventude do Brasil hoje, ela perde, entre aspas, tempo com o idoso? Mas é Beyoncé. A Beyoncé está fazendo um monte de coisa, está em outros lugares e está lá o bando de otário 2 meses antes. Exemplos de falsa adoração. Os 2 primeiros mandamentos nos revelam que existe somente um Deus e esse Deus deve ser adorado. Leia em casa, Êxodo capítulo 20. Existe somente um Deus. E depois Deus vai dizer, não terás outros deuses diante de mim. E depois ele vai dizer, não fará para ti imagem de escultura. São 2 mandamentos. E o Lutero dizia que se nós desobedecemos os outros mandamentos, o terceiro até o 10º, somente depois de ter desobedecido os 2 primeiros. Ou seja, a pessoa só mata porque ela não honrou a Deus primeiro. A pessoa só trai a esposa porque não honrou a Deus primeiro. O oposto do teísmo não é o ateísmo, e sim a idolatria. Tem gente que diz assim, não, tem o teísmo, no caso, as pessoas que adoram a Deus, né? E tem o oposto disso, que é o ateísmo. Não. O oposto à adoração é idolatria. E isso vai ser narrado em todo o Antigo Testamento. Paulo vai mostrar isso para esse pessoal. Essa passagem em Romanos 1, ela retrata o dia que nós estamos vivendo, o mundo que nós vivemos. Romanos 1, olha o que Paulo vai dizer. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, depois de tudo isso que o homem fez, de se abandonar Deus, olha o que a Bíblia diz. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. A adoração pode ser a criação de Deus, ou algo que criamos. Paulo vai falar que, em vez de adorar o Criador, em vez de adorar aquele que fez todas as coisas, as pessoas passam a adorar a criatura. Eu vou dar algumas perguntas para vocês, podem ajudar alguma coisa. Por que pessoas ou coisa eu faço sacrifícios? Pelo que você faz sacrifício? Quem ou o que é mais importante para mim? O que é mais importante para você? Se eu pudesse, isso aqui é boa, hein? Se eu pudesse ter qualquer coisa ou experiência que quisesse, pudesse ter tudo, se agora onde você está, pensa, qualquer coisa que você pensasse acontecesse. O que seria essa coisa que você mais quer? Ou experiência?
Quem ou o que me faz mais feliz? Qual é a pessoa ou coisa sem a qual eu não poderia viver? Não, eu não consigo viver sem isso. O que é? Em que eu gasto o meu dinheiro? O que o meu dinheiro vai? Vai para onde? A que pessoa ou coisa eu dedico o meu tempo de lazer? Isso aqui é bom, pessoal. O pessoal chama de lazer e tem gente hoje viciada em lazer. Muitos adoram casas, carros. Alguns adoram esposas, esposo, filhos. Eu conheço gente que adora o ministério que possui. Vai falar com o pastor, o cara diz, não, meu ministério. O meu ministério. Porque eu tenho um ministério. Aí, na verdade, eu vou ver muitos pregadores, eles têm uma pregação motivacional, e eu quero ser aqui essa noite um pregador desmotivacional, porque a moda agora é dizer que vai vencer, que vai triunfar, e esse efeito de maconha, ele dura pouco tempo. Aí o sujeito cai em si, vê que a igreja enganou, vai embora e não quer saber mais de Jesus, porque ele acha que Jesus prometeu algumas coisas para ele que Jesus nunca prometeu, e Jesus não é obrigado a cumprir nenhuma promessa que ele não fez. Aí eu conheço o cara que só está pregando no púlpito, pessoal, porque o conteúdo não é do evangelho, o conteúdo não é bíblico, eles só estão pregando porque o púlpito os dá uma visualização. Eles só estão pregando porque o púlpito os dá uma notoriedade. Que ele, porque é um derrotado, não conseguiu nada no mundo, não conseguiu fazer nada. Aí ele vem para a igreja e ele quer ser o bambambam. Nosso ministério não pode ter um fim nele mesmo. Se vocês forem estudar, um dia eu vou pregar isso ainda. A palavra ministério, ela vai derivar. Olha aqui, pessoal. Isso aqui nem está no esboço. Alguém que se lembra daqueles desenhos, filmes, daqueles barcos vikings, onde tem um monte de gente remando, e tá lá o nome, se não me falha a memória, o nome desse pessoal é galera. Estão tudo remando lá. Lá embaixo do navio, eles estão presos, eles vão remando até a exaustão. Irmãleia, eles remam, e eles estão no local mais abaixo do navio. E se acontecer qualquer coisa do navio naufragar, são os primeiros que também morrem. E são os que mais trabalham. Quando Paulo vai falar sobre ministério da igreja, sobre ser um pastor, sobre ser um pregador, Paulo usa essa palavra no grego. Mas o problema é que ministério em português tem uma pompa, tem um jeito tão bonito. Não, cara, tem um ministério e nós associamos a política. Mas não. Paulo vai falar, leia a carta dele aos Coríntios. Ele vai falar que ele foi colocado como último. Aquele que mais serve deve ser o pastor. Muitos cultuam a sua beleza. Muitos vivem em função da sua aparência. Eu quero dizer uma coisa, as rugas vão vir. Vai vir. Como o pessoal diz, a lei da gravidade é fatal. Tanto para mulheres como para homens. Vocês vai cair as pelancas. Vai cair tudo. Não adianta viver em função da beleza. Muitos vivem em função de animais. Nós vivemos uma época hoje, pessoal, onde se gasta mais com animal do que com gente. Onde tem gente que dá mais atenção para bicho do que para pessoa. Tem gente que dá mais atenção para o cachorro do que para o parente. Ou não vou nem no parente, pessoal, mas ou para o cachorro ou para o menino de rua. Não estou falando, eu sou a favor de tratar bem os bichos. Temos que tratar bem os bichos, mas tudo tem um limite. Tem gente que adora o seu próprio celular, eu detesto. Pessoal, eu estou sempre com o meu telefone, sempre. Se eu não atender o meu telefone, é porque ou eu estou correndo, porque eu costumo tentar correr
para perder minha pança, porque eu tenho uma tendência fantástica para engordar. E vocês notam que eu não estou conseguindo emagrecer. Então, eu não estou conseguindo chegar nesse alvo de ser magro, que eu acho que eu nunca vou conseguir. Mas eu estou sempre com o meu telefone. Sempre com o meu telefone. Mas eu detesto gente que está falando contigo assim, seu Jerzy. Olha só. Aham. Sim. O que eu falei, fulano? O celular parece um Deus. Eu tinha um amigo meu, amigão meu. Primeira vez que eu conheci ele. Ele mexendo, eu disse: ô Fabrício, para de mexer um pouquinho no telefone. Fala comigo. Paulo falou que muitos adoram o seu próprio estômago. Agora, pessoal, a coisa um pouquinho mais embaixo que nós vamos entrar aqui. Paulo falou, tem uma passagem que ele diz: olha, muitos fizeram do seu ventre o seu Deus. E como Deus, nos dias de hoje, esse Deus que Paulo falou que está no estômago, nos dias que a gente está vivendo, ele está um pouquinho mais embaixo. Nos Estados Unidos, a indústria pornô movimenta 10 bilhões de dólares por ano. Aluguel e venda de filmes movimentam 4 bilhões de dólares por ano. São feitos no mundo 11 mil filmes pornográficos por ano, 20 vezes o que Hollywood faz. 30% de todos os aluguéis de vídeos são pornográficos. Na internet, a palavra mais buscada é sexo, pornô, nudez, playboy. 70% da pornografia, ou seja, quase mais aí do que a metade, 70% do acesso à pornografia acontece entre as 9 e as 17 horas. Ou seja, o cara está trabalhando e ele era para estar produzindo e ele está vendo pornografia. Por quê? Ele não consegue se concentrar. A Bíblia vai dizer que a pornografia é um Deus, Eros. O Deus fica chamando e a pessoa serve a essa entidade. De 6 a 8% da população, de 6 a 8% de toda a população, 6 a 8% são viciados em sexo. 61% dos jovens que estão cursando o último ano do ensino médio já fizeram sexo. Mais da metade são sexualmente ativos e 21% de todos os jovens do último ano do ensino médio já tiveram mais de um parceiro. 1 em cada 4 adolescentes possui uma DST, doença sexualmente transmissível. Até a formatura, um jovem vê 15 mil horas de TV, contra 12 mil horas de aula. 14 mil referências a sexo, com somente 165, incentivando o uso de métodos anticoncepcionais. Ou seja, o cara ele vai ver 14 mil referências a sexo, e dessas 14 mil, 165 apenas vão falar para ele utilizar métodos anticoncepcionais. Vamos adorar alguém ou algo, isso é fato. Você vai adorar alguém. Eu vou adorar alguém. Por isso que nós damos graças a Deus por Jesus. Por isso que a série é sobre Jesus. Por isso que quando nós falamos de Jesus tem que pulsar aqui dentro. Tem que mexer com as tuas estruturas. Pode até te emocionar, mas tem que algo acontecer na tua vida. Com emoção ou sem emoção. Mas o nome de Jesus, debaixo de toda a autoridade que foi confiado a Ele, nos permite adorarmos a Deus. Nós podemos adorar por intermédio de Jesus. Pessoal, eu mostrei para vocês o estado crítico. Ninguém consegue chegar até Deus e adorar a Deus. Ah, mas Jackson, o cara nunca bebeu, o cara nunca fumou, o cara nunca matou. Nós estamos batendo na tecla que o ser humano é mau desde a infância. A criança nasce má.
Estava caminhando com a Thalita. Nós encontramos uma mulher amiga nossa que cuidava de um menininho. E eu não estou falando desse menino em si, um menino muito bonito. Não é ele. Vocês que são pais não precisam ficar com vergonha. Ai, vou cuidar meu filho para o Jackson. Não, eu quando era pequeno fazia isso. Todas as crianças fazem isso. Eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Vocês precisam ensinar uma criança a bater no rosto. Quem aqui já presenciou uma criança pequena batendo no rosto de alguém, de um mais velho? Quem já presenciou? Pessoal, vocês notam que Agostinho, eu estou lendo Confissões de Agostinho, ele vai dizer assim, que os caprichos de um adulto já estão em uma criança. A criança já tem os seus caprichos. De quando ela quer algo, ela chora, ela esperneia, ela quer aquele algo. Nós somente aceitamos isso porque é uma criança. Porque quando é um adulto nós não aceitamos. O que faz aquilo não ser tão terrível é que os membros da criança são pequenos. Ela não pode bater, ela não pode espancar. Ela não tem voz. Mas nós aqui somos pecadores desde pequeno. Nós precisávamos nos achegar até Deus. Jesus vem. A serpente no princípio nos enganou. Lutero ele dizia assim: agora estamos voltados para nós mesmos, adorando a nós mesmos, incapazes de quebrar o triste ciclo do egocentrismo. Nós estamos, todos vocês e eu, todos nós, somos egocêntricos. Nós cuidamos do que é nosso. Nós temos uma facilidade, e é que todo mundo, de ver defeito nos outros. Criar filho dos outros é fácil. Pastorear a igreja dos outros é fácil. Ser mulher do marido dos outros é fácil. Ser marido da mulher dos outros é fácil. Todo mundo tem opinião para tudo. Nós temos a tendência ao egocentrismo. Nós somos egocêntricos, ou seja, o meu ego, eu sou o centro. O mundo gira em torno de mim, eu sou o solzinho do mundo. Jesus viveu uma vida perfeita, sem pecado, de contínua adoração, glorificando a Deus Pai de maneira integral. Pela sua vida, morte e ressurreição, Ele nos reconcilia com o Pai e podemos voltar a adorar a Deus. Você estava distante. Você não teria chance nenhuma. Hoje, isso pode não parecer nada para você. Hoje, eu falaram isso agora à noite, e tem milhões de igrejas hoje no Brasil que vão estar pregando: você tem que conquistar, você tem que triunfar, você tem que fazer isso, aquilo, outro. Hoje eu estou falando isso, parece besteira. Mas você e eu não teríamos chance nenhuma. Jesus nos reconciliou com Deus. A Bíblia vai dizer que os homens são inimigos de Deus, e em Cristo nós passamos a ser amigos de Deus. Romanos 6 diz, 6,4: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo está fazendo uma conexão com a ressurreição de Jesus, com a nossa ressurreição espiritual. Ou seja, se Jesus ressuscitou para uma nova vida, você, campeão, tem que ressuscitar para uma nova vida também. Simples. Já estou terminando, pessoal. Adorando como Jesus. Jesus é o adorador perfeito. Jesus viveu a glória, em glória, antes do início dos tempos. João 17, dobra a tua atenção, pessoal. Presta atenção aqui. João 17,5, olha que coisa linda. E agora, Jesus falando: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pessoal, a Trindade é o nosso modelo de adoração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não vivem em prol de si. O Pai concede ao Filho um nome que é sobre todo nome. O Filho aponta para o Espírito Santo e ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo aponta para Cristo. A Trindade, ela vive em uma comunidade. Esse é o nosso modelo
de adoração. A vida de Jesus acaba com qualquer... Isso aqui, olha, eu sempre estou dizendo isso agora. Se eu pudesse eleger uma das partes da pregação que eu mais gosto, é o que eu vou falar agora. Se o que eu vou falar, eu pudesse riscar com... Se as minhas palavras pudessem sair com um marcador de página, essa ia sair verde, assim, marcadona, assim. Dobra a tua atenção no que eu vou falar agora. A vida de Jesus acaba com qualquer noção de que a adoração seja algo sagrado que fazemos em uma hora, em um local específico apenas. Chegou um rapaz para mim e disse: Jackson, como eu queria ficar 24 horas na igreja. Legal. Legal. Ah, Jackson, como eu queria, conheço tanta gente que diz, como eu queria viver só para Deus. Como eu queria viver só para o Evangelho. E ficam blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. A reforma, ela vai conquistar, ela vai mostrar algo para o povo, que é o sacerdócio universal. Todos vocês que estão aqui, vocês são sacerdotes. Vocês não precisam de mim, eu não sou um mediador. Eu não sou um cara que faço a mediação, pego a mão aqui da Andrea. Vem cá, Andrea, um pouquinho, vem cá. Digamos que o púlpito seja Deus. O púlpito não é Deus, tá? Aí eu pego a mão da Andrea. A Andrea é o povo. E o púlpito é Deus. E eu sou o pastor da igreja. Aí tem muitas pessoas que pensam assim. Que eu estou pegando a mão da Andrea e estou ligando ela com Deus. Não. Vocês têm acesso direto a Deus. Vocês não precisam de mim para chegar até Deus. A única coisa aqui na igreja tem um pastor, por quê? O pastor, ele é um alimentador. Nós precisamos... Grava isso e aprende isso. A pregação do evangelho é um alimento. A leitura da palavra é um alimento. Ah, Jackson, então por que eu não só leio a Bíblia? Não. Porque quando você está lendo a Bíblia, você é uma ovelhinha que está se alimentando sozinha, para não ficar raquiticazinha, para não ficar fraquinha e morrer, tá? E ir para o inferno. Aí você vem para a igreja e como igreja, junto com as outras ovelhinhas, nós nos alimentamos da palavra pregada. Entendem? Vocês não precisam de mim para você chegar até Deus. Aí, pessoal, eu quero dizer para vocês que lavar louça, cortar grama, consertar um sapato, pode ser tudo isso feito para a glória de Deus. O trabalho que você faz, você não precisa ficar 24 horas dentro de uma igreja para estar glorificando a Deus. É lógico que Deus vai chamar uns para que sejam ministros do evangelho em tempo integral, ou na verdade todos são em tempo integral, seria o quê? Seriam pessoas que foram vocacionadas para o ministério e vão trabalhar nisso de noite, mas os que não estão fazendo isso, eles não estão fazendo menos para Deus. Como que eu sei disso? 1 Coríntios 10:31 diz, olha o que Paulo vai falar. Portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Comida ou bebida, ou qualquer outra coisa que vocês forem fazer, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 6:20 diz, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E último, adorando Jesus. Terminando. Os mormons, os testemunhas de Jeová. Testemunho de Jeová, sabe que é testemunho de Jeová? Queima feijão. Ele vai chegar na tua casa, vai bater na tua porta e o teu feijão vai queimar. Tu vai atender ele, né? Lá na Bahia eles chamam os testemunhos de Jeová de queima feijão. Porque o cara chega, aí a Priscila sai para atender o cara lá e o feijão lá queimou, tá? Hebreus 1:6 diz, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6 está dizendo, e todos os anjos de Deus o adorem a Cristo. Testemunhos de Jeová, eles trocaram esse texto, eles simplesmente mudaram. Deu na telha do cara lá, ele mudou para os anjos de Deus prestem homenagem. Porque os testemunhos de Jeová não adoram a Jesus. Jesus não é Deus para eles. Isaías 6:1, olha o que Isaías diz.
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías tem uma visão fantástica no capítulo 6. Imagina só, Paulo, imagina, os céus se abrem, o trono de Deus, aquela glória, aquela majestade, os anjos voando. Ele vê Deus. Só que legal, pessoal, é que João 12:41, João vai dizer que isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. João vai falar que quem Isaías viu lá no capítulo 6 foi Jesus. Mais de 700 anos antes da encarnação, Isaías já estava vendo Jesus glorificado. Então eu vou falar algumas passagens aqui. Quem te trouxe caneta, anota e leva para casa, porque isso aqui talvez hoje não faça diferença nenhuma na tua vida. Mas vocês vão sair e vai acontecer, pessoal. Vocês vão precisar disso ainda. Fatos e pessoas que adoraram Jesus. Os magos adoram Jesus, Mateus 2:11. O homem cego, João 9:38. O homem anteriormente possuído por demônios, Marcos 5:6. Tomé o duvidoso, João 20:28. Seu melhor amigo João, Apocalipse 1:17-18. Todos os discípulos, Mateus 14:33, 28:17. Um grupo de mulheres, Mateus 28:8-9. A mãe de Tiago e João, Mateus 20:20. Os anjos, Hebreus 1:6. Igrejas inteiras adorando a Jesus, 1 Coríntios 1:2. A mãe de Jesus adorando Jesus, Atos 1:14. Seus irmãos adorando Jesus, Atos 1:14, Tiago e Judas. As crianças adorando Jesus, Mateus 21:14-16 e o Salmo 8-2. E os antigos inimigos de Cristo, Paulo, Romanos 9:5. É legal que tem gente que diz que Jesus não é Deus. E o que isso tem a ver com a minha vida? Você abre a Bíblia em Apocalipse, que eu falei semana retrasada, que Apocalipse vai mostrar Jesus como ele é hoje. Não o Jesus dos evangelhos, triste, caído, numa cruz, não. Jesus hoje está em glória, está reinando e governando em favor da tua e da minha vida. Apocalipse 4:10 e 11, nós vemos o Senhor sendo adorado pelos 24 anciãos. A Bíblia diz que os anciãos eles tiravam as coroas e lançavam nos pés de Jesus. Eu não me lembro o nome de uma rainha, e ela disse: eu queria que Jesus viesse no meu reinado. No século passado ela falou, porque eu queria tirar a minha coroa e lançá-la aos pés de Jesus. Isso é adoração. É tirar toda a sua posição. Os 24 anciãos, em Apocalipse 4, tá bom. A gente lê o texto bíblico assim, né? Mascando chiclete. Os anciãos ali tirando as coroas. Que legal. Já vira, né? Já vira a página ali. Pô, pessoal. Os anciãos, eles estão abrindo mão de todo o status, toda a posição deles. E eles estão lançando tudo o que eles são, que se resume naquela coroa, aos pés de Jesus. Você está dizendo: Senhor, tu és muito maior do que essa coroa. Apocalipse 5, nós vemos que a atenção depois ela é voltada para o trono da direita. E alguém pode dizer: não, mas aí a adoração ficou mais fraca. Não, a adoração se intensificou mais ainda. Apocalipse 7, 11 e 12, a adoração a Jesus se intensifica. Apocalipse 15, de 2 ao 4, aí tem uma passagem linda, eu tenho que ler para vocês. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes. Olha o que Apocalipse está falando. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
E encerrando a Bíblia, nós vemos muita adoração a Jesus. Apocalipse 21 diz: nela não vi santuário, a cidade. Vocês vão estar lá. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Eu encerro perguntando para vocês: o que tem roubado a tua adoração? São os problemas? São as tuas angústias? São as tuas preocupações? Ou é um sentimento que você não vai ser feliz adorando a Deus? Que você não vai ter plena felicidade, plena alegria adorando a Deus? Por que nós devemos adorar a Deus e Deus nos fez para adorarmos Ele? Imagine que aqui, esse pedestal é uma rocha. Imagine que aqui nesse outro local é um local lamacento, um local onde não se pode construir nada. Quando Deus ele fala para nós adorarmos a Ele, Ele está dizendo que nós devemos fundamentar toda a nossa expectativa, toda a nossa vida, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, tudo o que pensamos, o que somos, nós devemos entregar a Deus. Nós devemos colocar a fonte da nossa alegria em Deus. Por quê? Nesse local aqui, nós podemos contar. Se a fonte da tua alegria for teu filho, ninguém está dizendo que o filho não vai trazer alegria. É lógico que traz. É lógico. Mas a fonte principal da tua alegria não pode ser o teu filho. A fonte principal da tua alegria não pode ser a tua mulher. A fonte principal da tua alegria não pode ser o teu marido, não pode ser o teu trabalho, não pode ser, porque tudo isso é frágil. Eu vou morrer. Vocês vão morrer. Os filhos de vocês vão morrer. Nós aqui vamos morrer. O carro bate. A casa pega fogo. Quando nós colocamos a nossa expectativa e a nossa adoração em algo que passa, nós estamos prestes a nos frustrarmos, porque tudo vai acabar nesse mundo. Agora, quando Deus diz que nós colocamos a nossa expectativa e a nossa adoração nele, eu te pergunto, o que é que abala Deus? Se a tua alegria estiver em Deus, se o teu prazer, o teu contentamento não for o teu serviço, eu não estou dizendo que você não tem que gostar do que você faz. Goste, ame, faça com entusiasmo, ame seus filhos, ame a tua esposa, ame tua mulher, mas que isso não seja o alvo da tua adoração, mas que seja Cristo. Isso é o que é a maior segurança para a tua sanidade mental, para a tua paz e para a tua alegria. Adolescentes têm ficado grávidas, muitas. Semana eu vi no programa da Fátima Bernardes, um monte de adolescente tudo grávida. Muitas delas estão servindo a um Deus, que é o namorado. Muitos. Os caras estão interessados em usar o corpo delas. Colocar o foco em si só vai trazer frustração. Conheço jovens que colocaram o foco na sua pessoa e se frustraram. Outros colocaram o foco no namorado, investiram tudo, fizeram sacrifícios. A família foi contra e se frustraram. O nosso foco é o Senhor. Eu encerro com uma frase do C.S. Lewis. Eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Vocês entenderam? Eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. Você não vai conseguir saciar os teus desejos do sexo, do dinheiro, nas conquistas, porque sempre terá mais para conquistar. E ele diz, eu descobri em mim desejos os quais nada nessa terra pode satisfazer. Nada.
A única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. Vamos ficar de pé, irmãos? Vença o medo, vença a ansiedade, vença o pavor, vença o desespero, vença a depressão interminável por causa de uma doença. Um irmão chegou num hospital, Fabiano, amigo do Marcos, e a primeira vez que eu vi ele pregando, eu nunca me esqueci desse testemunho. Faz muito tempo que eu vi. Ele chegou, e quando ele chegou para visitar um irmão que estava enfermo, ele estava com câncer, aquele irmão, e aquele irmão estava desesperado. E ele parou, ele olhou o irmão, e o irmão desesperado, com aquele câncer. Fabiano olhou para ele e disse assim: eu vou te falar algo que vai te doer, que talvez tu não queira ouvir nesse momento de dificuldade, mas eu vou te dizer. Essa tua doença, a tua saúde, ela é um Deus na tua vida. E como esse Deus foi abalado, foi atacado, você está em desespero. E ele orou por aquele irmão, ele orou e chorou com aquele irmão, para que Deus concedesse fé àquele irmão. Irmãos, é lógico que tem momentos que nós nos desesperamos. Paulo fala isso aos Coríntios. Tem momentos que nós choramos, nós ficamos tristes, só que isso tem que ter um fim. Isso tem que acabar. O medo é uma expressão de culto. Tudo que nós temos medo é o que nós cultuamos. Meu conselho para você aqui essa noite: coloque o teu foco em Cristo. Como fazendo isso, Jackson? Leia a palavra. Comece em Mateus. Chegue em casa hoje. Por favor, faça isso. 5 minutinhos. Dobre o teu joelho, agradeça a Deus pela palavra, peça: Senhor Jesus, senta aqui do meu lado, senta aqui, me ajuda a entender a tua palavra. Abre em Mateus capítulo 1, abre no Novo Testamento e lê. E vai lendo e vai orando, e vai lendo e vai orando, e vai se enchendo da palavra. Coloque a tua adoração em Jesus. Eu quero orar. Feche os olhos. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho, por tua compaixão, longanimidade e sabedoria. Obrigado porque tu nos ajunta aqui para ouvirmos as tuas palavras. Esteja conosco, Senhor, no teu nome, concedendo graça, vida, poder, para que os teus filhos, Senhor, venham te adorar. Liberta de todas as amarras do pecado. Liberta dos vícios. Liberta da idolatria aqui essa noite, Senhor. Que não haja idolatria sobre essa igreja, sobre mim, sobre ninguém aqui, Senhor. Que o foco esteja voltado para Ti, porque Tu és o Senhor. Nós não somos nada. Nós somos como um vapor, mais nada. Cura os Teus filhos. Cura a Tua igreja. No nome de Jesus, nós oramos.